Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho num projeto, assim, talvez um dos mais ousados do Brasil. O projeto de educação que está desenhado na nossa Constituição Federal. É um plano e tanto. Exato. Nossas fontes são os próprios artigos, do 205 ao 214. E a nossa missão aqui é entender que grande plano é esse. Não é só ler a lei, é tentar decifrar a arquitetura de um sonho. Sabe, o que a Constituição imaginou para a educação no país. Para começar, vamos direto ao ponto de partida, o artigo 205. O início de tudo. Isso. Ele abre os trabalhos com uma frase que parece simples, mas é potentíssima. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Já de cara, né? Já de cara ele distribui a responsabilidade. Não é só o governo. A família está ali, no mesmo patamar. E ainda chama a colaboração da sociedade. Mas o que me chama a atenção mesmo são os objetivos. A educação serve para 3 coisas. O pleno desenvolvimento da pessoa, Certo. o preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho. E é aqui que a gente já para e respira fundo, porque essa visão tripla é tudo menos simples. Como assim? A Constituição não está falando só de formar mão de obra ou de, sei lá, passar no vestibular. Ela está propondo um projeto humano. E o que é realmente poderoso aqui é que, ao colocar cidadania e desenvolvimento pessoal no mesmo nível do mercado de trabalho, a lei cria uma salvaguarda legal contra uma visão puramente utilitarista da educação, sabe? Não, entendi. É uma briga que a gente vê hoje, né? Formar para emprego ou formar para a vida. Exatamente. E a nossa Constituição, desde 88, tenta dizer, olha, é pros dois. E um não vale mais que o outro. Exato. E essa visão de qualificação para o trabalho parece estar sempre em tensão com a de exercício da cidadania. É quase como se a Constituição já previsse essa briga que a gente vê hoje entre a necessidade de formação técnica e a de formação humanística. Se essa é a declaração de missão, como é que se coloca isso em prática? Quais são as regras do jogo? Aí a gente entra no artigo 206, que é tipo o sistema operacional de todo o resto. Ele lista os princípios, as regras básicas. Coisas como igualdade de condições para acesso e permanência na escola, gratuidade do ensino público. Isso, o básico. Mas tem alguns princípios aí que são bem mais sutis e eu diria revolucionários. Como, por exemplo, Por exemplo, a valorização dos profissionais da educação. Olha só a evolução disso. O texto original falava em profissionais do ensino. Aí, em 98 e depois em 2006, emendas constitucionais ampliaram para profissionais da educação escolar. parece só uma troca de palavras. Mas não é uma mudança de filosofia. Reconhece que a educação é feita por muito mais gente além do professor em sala de aula, entende? Entendi. E para não ficar só na boa intenção, a emenda de 2006 cravou a necessidade de um piso salarial profissional nacional. Ah, Ou seja, a valorização saiu do discurso e virou uma obrigação financeira, com valor mínimo definido. peraí, então a própria lei foi sendo ajustada para deixar claro que não basta ter a escola, é preciso investir em quem faz a escola acontecer? Precisamente. E tem mais 2 princípios nesse mesmo artigo que são, assim, a alma de uma educação democrática. Quais? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e gestão democrática do ensino público. Certo. O primeiro impede que o Estado ou qualquer grupo imponha uma doutrina única. É a garantia da diversidade de pensamento. E o segundo, a gestão democrática, significa que a comunidade escolar, pais, alunos, funcionários, professores, deve participar das decisões. A escola vira um laboratório de cidadania na prática. Exatamente. Isso me parece um contraponto direto a qualquer tentativa de criar uma escola sem partido ou com um pensamento único, por exemplo. A própria Constituição parece dizer que a escola é, por natureza, um lugar de debate. Exatamente. E para fechar esse pacote de princípios, tem uma inclusão bem recente de 2020 que trouxe a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Isso é novo. Sim, é o reconhecimento formal de que a educação não acaba aos 17 ou com o diploma da faculdade. É um processo contínuo, a lei se adaptando à realidade, né? Ok. Então temos a missão e os princípios. Mas a Constituição diz que é dever do Estado. Essa é uma frase que a gente ouve muito. Na prática, o que impede que isso vire só uma promessa no papel? A resposta está no artigo 208.
Ele é a lista de garantias. A lista de compras. É, tipo isso. E a principal delas é educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Isso também evoluiu, sabe? Em 88, o foco era o ensino fundamental. Certo. Aí as emendas posteriores foram esticando essa corda até incluir a pré-escola e o ensino médio. Mas a verdadeira arma que a Constituição deu ao cidadão está no parágrafo 1º. Que é? A definição de que o acesso ao ensino obrigatório é um direito público subjetivo. E o que isso quer dizer em português claro? Significa que deixa de ser uma promessa do governo e vira um direito seu, meu, de qualquer um, que pode ser exigido na justiça. Ah, então é aí que a coisa muda. Muda tudo. Se não houver vaga na creche ou na escola para uma criança, a família pode processar o município ou o estado. E o parágrafo 2º é ainda mais duro. Diz que a falta da vaga importa responsabilidade da autoridade competente. Ou seja, a conta cai no colo do gestor. Do prefeito, do secretário. Isso dá dentes à lei. É o que faz a lei pegar. Isso é muito forte. Então não é teoria, é uma ferramenta prática. Totalmente. Eu lembro de um caso famoso em que uma prefeitura foi obrigada pela justiça a criar centenas de vagas em creches exatamente por causa desse dispositivo. A decisão judicial forçou o orçamento a se mexer. Uau! E o artigo 208 ainda garante outras coisas essenciais, como atendimento especializado para pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular, ensino noturno. E os programas de material, transporte e alimentação. Exato, é um pacote completo de garantias. Certo, mas um direito que se pode exigir na justiça, que obriga o Estado a construir escolas, contratar professores, dar comida, isso custa uma fortuna. O que me leva a pensar, de onde exatamente vem o dinheiro para bancar um direito tão caro? Essa é a pergunta de R$ 1 trilhão. E a Constituição tenta respondê-la no artigo 212. Em vez de deixar o orçamento da educação ao sabor da política do ano, ela criou uma blindagem, uma vinculação de receita. Uma trava. Uma trava. A regra é clara. A União nunca pode aplicar menos de 18% da sua receita de impostos em educação. E para estados e municípios? O piso é ainda mais alto, 25%. Isso significa que, não importa a crise, existe um chão de investimento que não pode ser perfurado. Além desses percentuais, existe alguma outra fonte de dinheiro carimbado para a educação? Sim, o mesmo artigo menciona a contribuição social do salário-educação. Certo. Usos aberta permanentemente para o sistema. Ok, então o dinheiro está garantido. Mas temos União, estados e municípios, todos com a obrigação de gastar. Essa divisão de tarefas sempre me pareceu uma receita para o caos, com cada um empurrando a responsabilidade para o outro. A Constituição consegue amarrar isso de um jeito que funcione? Ela tenta. E a palavra-chave para isso é regime de colaboração, definida no artigo 211. Em vez de caos, a ideia é uma orquestra. Pensa na construção de uma casa. Ok. O município assenta o piso, cuidando prioritariamente da educação infantil e do ensino fundamental. O Estado levanta as paredes, atuando no fundamental e principalmente no ensino médio. E a União? O que ela faz nessa obra? A União é o arquiteto e o engenheiro que garante que a planta seja boa e que ninguém fique sem cimento. Ela organiza o sistema federal, como as universidades, mas o grande papel dela é ser uma espécie de Robin Hood do sistema. Robin Hood? Ela tem a função redistributiva e supletiva. Que significa? Significa prestar ajuda técnica e financeira para o país todo, tentando diminuir as desigualdades gigantescas que existem. O objetivo é garantir um padrão mínimo de qualidade numa escola no interior da Amazônia e numa capital do Sudeste. O que é um desafio enorme. Gigantesco. Inclusive, uma emenda recente colocou na Constituição o conceito de custo-aluno-qualidade, o CAQ, para tentar calcular de fato quanto custa de fato essa educação de qualidade. Certo, então temos um sistema com dinheiro garantido e tarefas divididas. Mas parece que existe um mecanismo ainda mais específico para fazer esse dinheiro circular e chegar onde precisa. E aí, eu acho, a gente entra no famoso Fundeb. Exatamente. O Fundeb, que está lá no artigo 212-A, é o grande motor que faz essa engrenagem financeira girar.
Pense nele como o coração do sistema. O coração. Sim, cada estado tem o seu Fundeb, que é um grande fundo formado por 20% de uma cesta de impostos dos municípios e do próprio estado. A mágica acontece agora. Esse dinheiro todo é juntado e depois redistribuído entre todas as redes de ensino daquele estado, com base no número de alunos. A ideia é puramente equalizadora. Tira a educação da dependência da riqueza ou pobreza de cada município. Então, um município pequeno e pobre. Passa a ter uma capacidade de investimento por aluno muito mais próxima de um município rico. Mas e as desigualdades entre os próprios estados? O estado do Nordeste tem uma capacidade de arrecadação muito diferente de um estado do Sudeste. É aí que o arquiteto, a União, entra com força. A Constituição obriga a União a complementar o Fundeb com, no mínimo, 23% do valor total de todos os fundos do país. 23%? É bastante. É muito! E a distribuição desse dinheiro federal é muito inteligente. Pensa na complementação da União como um sistema de irrigação com 2 jatos d'água diferentes. Ok, gostei da analogia. Como funciona? O primeiro jato, mais grosso, que a gente pode chamar de VAAF, garante que nenhum lago estadual fique abaixo de um certo nível de água. Ele olha a média do estado e, se tiver baixa, injeta dinheiro federal ali. Entendi. Nivela por cima. Mas pode ser que o lago esteja com um nível bom, mas algumas plantas específicas estejam morrendo de sede. Aí vem o segundo jato d'água, mais preciso, o VAAT. Ele mira diretamente nas plantas, ou seja, nas redes de ensino municipais ou estaduais que individualmente estão mais secas. E garante que a água chegue onde é mais necessário. Exatamente. É um mecanismo sofisticado para levar o recurso exatamente para onde ele falta mais. Peraí. Você falou antes sobre gestão democrática e valorização dos profissionais como princípios, lá no começo. E agora, olhando aqui no artigo do Fundeb, tem um detalhe no inciso 11 que me chamou a atenção. Sei qual é. Ele diz que no mínimo 70% de cada fundo desses deve ser usado para pagar os profissionais da educação. Parece que há um fio condutor aqui. Você pegou o ponto. É exatamente isso. Essa trava de 70% é a conexão direta entre o financiamento e a valorização. É a Constituição amarrando as pontas. Exato. É a Constituição dizendo, olha, não adianta só injetar mais dinheiro no sistema. A maior parte desse dinheiro tem que ir para o bolso de quem está no chão da escola. Professores, diretores, coordenadores. Todos eles. Isso amarra a ponta do financiamento com a ponta dos recursos humanos, garantindo que o investimento se traduz em melhores salários, melhores condições. Não é só sobre construir prédios, é sobre investir em pessoas. Isso muda tudo. Então, o desenho é muito mais amarrado do que parece à primeira vista. E nesse grande projeto público, onde entra a iniciativa privada? O artigo 209 diz que o ensino é livre à iniciativa privada, mas Tem condições. sempre tem um mais. Ser autorizadas e avaliadas pelo poder público. O jogo não é solto. E o artigo 213 deixa claro que dinheiro público vai para a escola pública. Em regra. Em regra. A exceção é para escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, ou seja, sem fins lucrativos. Elas podem receber recursos públicos, mas sob condições. E qual seria a condição principal? A principal é para a oferta de bolsas de estudo, mas só se for comprovado que faltam vagas e cursos na rede pública daquela localidade. E mesmo assim, o artigo diz que o poder público fica obrigado a investir prioritariamente para expandir a sua própria rede ali. Ah, então a parceria seria uma solução temporária, não uma desculpa para não investir no ensino público. Exatamente essa é a ideia. E para a gente fechar essa análise da arquitetura, o artigo 214 fala de um Plano Nacional de Educação, o PNE, que dura 10 anos. Qual é a função dele nesse grande esquema? Se a Constituição é a planta baixa da casa, o PNE é o cronograma da obra. Boa? É o instrumento que articula todo mundo, União, estados e municípios, em torno das mesmas metas e estratégias por uma década.
E as metas são os grandes desafios do país, né? Erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento, melhorar a qualidade. Isso, e numa emenda crucial de 2009, o PNE ganhou a obrigação de estabelecer uma meta de investimento em educação como proporção do PIB. Ou seja, conectou o plano de voo com o tanque de combustível. Exatamente. Vinculou o planejamento estratégico a um compromisso financeiro de escala nacional, dando muito mais peso e seriedade às metas do plano. Fazendo um balanço de tudo isso, o que emerge desses artigos não é só uma lista de regras, mas um projeto de país. Um projeto detalhado, cheio de salvaguardas e que foi sendo aprimorado ao longo do tempo. Sem dúvida. E o que é fascinante é observar por meio das emendas como a lei foi respondendo às mudanças da sociedade. A gente saiu de um foco quase exclusivo no ensino fundamental para uma visão de aprendizagem ao longo da vida. Certo. A gente foi de um dever do Estado meio genérico para um direito que pode ser cobrado na justiça. E saímos de um financiamento básico para um mecanismo complexo e redistributivo, como o Fundeb. A prova de que a Constituição não é uma peça de museu. De jeito nenhum. É um documento vivo que respira e se adapta. E essa conversa toda nos leva a uma questão final para refletir. Considerando este detalhado e sofisticado arcabouço constitucional, desenhado para garantir qualidade e equidade, quais são as maiores lacunas entre o que a lei determina e a realidade vivida nas salas de aula em um país tão vasto e diverso como o Brasil? Fica a provocação para se pensar a respeito.